O sol da manhã filtrava através dos vitrais coloridos da Igreja São Francisco, criando um caleidoscópio de luz sobre o altar decorado com rosas brancas e lírios. Era 15 de outubro, um sábado que prometia ser o dia mais feliz na vida de Isabela Santos, de 28 anos, e Roberto Mendes, de 32. Isabela ajustava nervosamente o véu de renda francesa que havia pertencido à sua avó, enquanto suas madrinhas faziam os últimos ajustes no vestido de seda. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de alegria e ansiedade típica de toda noiva no dia do casamento. "Você está linda, Isa", sussurrou sua melhor amiga Marina, ajeitando uma mecha rebelde que escapara do penteado elaborado. "Roberto não vai conseguir tirar os olhos de você." Isabela sorriu, mas havia algo em seu olhar que revelava uma inquietação profunda. Por mais que tentasse se concentrar na felicidade daquele momento, uma sombra do passado continuava a assombrá-la. Havia segredos que nem mesmo Roberto conhecia, feridas que ela acreditava estarem completamente cicatrizadas. Do outro lado da igreja, Roberto ajustava a gravata pela 10ª vez, tentando controlar os nervos. Alto, moreno, com olhos verdes que conquistaram Isabela desde o primeiro encontro, ele era o tipo de homem que qualquer mulher sonharia em ter ao altar. Empresário bem-sucedido, tinha construído um pequeno império no ramo de tecnologia aos 32 anos. "Calma, cara!" brincou seu padrinho Miguel, dando-lhe um tapa no ombro. "É só um casamento, não uma fusão empresarial." Roberto riu, mas sua mente estava totalmente focada em Isabela. Eles se conheceram 3 anos antes, em uma conferência de negócios. Ela trabalhava como arquiteta em uma empresa de renome e ele ficou impressionado não apenas com sua beleza, mas com sua inteligência e determinação. O namoro floresceu naturalmente e Roberto sabia desde o primeiro mês que ela seria a mulher de sua vida. Às 3 da tarde em ponto, o órgão começou a tocar a marcha nupcial. Os 150 convidados se levantaram em uníssono, virando-se para ver a entrada da noiva. A igreja estava lotada. Familiares, amigos íntimos, colegas de trabalho e clientes importantes de Roberto. Isabela apareceu na entrada da nave central, de braços dados com seu pai, Dr. Eduardo Santos, um respeitado cardiologista de 58 anos. O rosto dele estava radiante de orgulho, mas Isabela percebeu o esforço que ele fazia para conter a emoção. "Estou tão orgulhoso de você, minha filha", murmurou ele enquanto caminhavam lentamente pelo corredor central. Sua mãe estaria muito feliz hoje. A menção da mãe, que havia falecido de câncer 5 anos antes, trouxe lágrimas aos olhos de Isabela. Maria Santos havia sido sua melhor amiga, confidente e maior apoiadora. Não ter a mãe presente no dia mais importante de sua vida era uma dor que ela carregava no peito. Roberto, parado ao altar, sentiu o coração acelerar ao ver Isabela caminhando em sua direção. O vestido branco realçava sua pele morena, e o véu criava uma aura quase angelical ao seu redor. Ele nunca havia visto nada mais belo em toda a sua vida. O padre Antônio, um homem bondoso de 65 anos, que conhecia a família Santos há décadas, sorriu ao ver o casal se encontrar no altar. Ele havia batizado Isabela quando bebê e agora teria a honra de celebrar seu casamento. "Queridos irmãos", começou o padre com voz solene, "estamos aqui reunidos para celebrar a união de Isabela e Roberto em santo matrimônio. O casamento é uma das mais belas criações de Deus, onde 2 almas se tornam uma só." Isabela tentava se concentrar nas palavras do padre, mas uma estranha sensação de inquietação tomava conta dela. Era como se algo estivesse para acontecer, como se o universo estivesse preparando uma surpresa que mudaria tudo. Ela apertou a mão de Roberto, buscando conforto em seu toque firme e seguro. A cerimônia prosseguia normalmente.
O padre havia acabado de fazer a primeira leitura bíblica quando um murmúrio baixo começou a se espalhar pelos bancos da igreja. Algumas cabeças se viraram em direção à entrada principal, mas a maioria dos convidados continuava atenta à celebração. Roberto notou a agitação sutil, mas manteve o foco em Isabela. Ela estava mais pálida que o normal, e ele percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Achou que fossem apenas os nervos naturais do casamento. "Você está bem?" sussurrou ele, inclinando-se discretamente em sua direção. Isabela assentiu, mas sua respiração estava ficando mais acelerada. Havia algo no ar, uma presença que ela não conseguia identificar, mas que mexia com cada fibra do seu ser. O padre Antônio continuava com a cerimônia, quando o som das portas da igreja se abrindo ecoou pela nave. Desta vez, o murmúrio foi mais alto e mais pessoas se viraram para ver quem estava chegando atrasado à cerimônia. Isabela estava de costas para a entrada, focada no altar, mas sentiu uma mudança na energia do ambiente. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado de eletricidade. Seu coração começou a bater mais rápido e uma sensação estranha tomou conta de seu estômago. Roberto franziu a testa ao perceber a agitação crescente entre os convidados. Alguns sussurravam entre si e outros pareciam genuinamente surpresos com a chegada inesperada. Ele tentou ver quem havia entrado, mas sua visão era limitada pela posição no altar. Dr. Eduardo, sentado na primeira fileira, virou-se para ver o que estava causando tanto alvoroço. Quando seus olhos encontraram a figura na entrada da igreja, seu rosto empalideceu instantaneamente. Suas mãos começaram a tremer e ele precisou se apoiar no banco para não cambalear. "Não pode ser", murmurou ele, tão baixo que apenas sua esposa atual, Carmen, conseguiu ouvir. Isabela sentia que precisava se virar. Era como se uma força magnética a puxasse para olhar para trás. A sensação era tão intensa que ela não conseguia mais se concentrar nas palavras do padre. Seus instintos gritavam que algo monumentalmente importante estava acontecendo às suas costas. Lentamente ela começou a se virar. Roberto, percebendo o movimento, tentou gentilmente redirecioná-la para a frente, mas ela já havia começado a girar o corpo. "Isa, o que foi?" perguntou Roberto em voz baixa, preocupado com o comportamento estranho da noiva. Mas Isabela não conseguia mais ouvi-lo. Seus olhos vasculhavam a nave da igreja, procurando a fonte da perturbação que sentia em sua alma. Os convidados a observavam, alguns com expressão de curiosidade, outros com evidente desconforto. E então ela a viu, parada na entrada da igreja, com o sol da tarde criando uma silhueta quase etérea ao seu redor. Estava uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos castanhos escuros com alguns fios grisalhos, olhos do mesmo tom de castanho que os de Isabela, e um rosto que, apesar dos anos e das marcas do tempo, era inconfundivelmente familiar. O mundo de Isabela parou. Não era possível. Não podia ser real. Ela havia enterrado essa mulher 5 anos antes. Havia chorado em seu funeral. Havia visitado seu túmulo todo mês durante anos. "Mãe", a palavra saiu de seus lábios como um sussurro quase inaudível, mas carregado de toda a dor, confusão e incredulidade que tomava conta de seu ser. Maria Santos, ou a mulher que parecia exatamente com ela, deu um passo hesitante para dentro da igreja. Suas roupas eram simples, um vestido azul marinho que Isabela reconheceu como sendo um dos favoritos de sua mãe. Seus olhos estavam fixos na filha, brilhando com lágrimas não derramadas e uma expressão que misturava amor, arrependimento e desespero. O choque foi tão intenso que Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua visão começou a escurecer nas bordas e suas pernas falharam completamente. O buquê de rosas brancas escorregou de suas mãos trêmulas. "Isabela!" Roberto gritou, percebendo que ela estava desabando.
Ele se moveu rapidamente, conseguindo segurá-la antes que ela batesse no chão de mármore do altar. O vestido de noiva se espalhou ao seu redor como uma nuvem branca, enquanto Roberto a sustentava em seus braços, completamente desesperado e sem entender o que estava acontecendo. "Chama um médico!" gritou ele para os convidados, que agora estavam todos de pé, numa mistura de preocupação e curiosidade mórbida. "Por favor, alguém chama um médico." "Doutor." Eduardo correu para o altar, seu treinamento médico superando o choque que havia sentido momentos antes. Ele se ajoelhou ao lado da filha, verificando seus sinais vitais com mãos que tremiam visivelmente. "Ela desmaiou", disse ele a Roberto, sua voz técnica mascarando a turbulência emocional que sentia. "Provavelmente foi o estresse e a emoção. Precisamos levá-la para um lugar mais arejado." Mas seus olhos continuavam se desviando para a entrada da igreja, onde a mulher que parecia com sua falecida esposa continuava parada, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. O padre Antônio interrompeu a cerimônia, aproximando-se para ajudar. A igreja inteira estava em alvoroço. Alguns convidados tiravam fotos com os celulares, outros tentavam ajudar, e muitos simplesmente observavam a cena dramática se desenrolar diante de seus olhos. Roberto carregou Isabela nos braços, dirigindo-se para a sacristia, onde ela poderia se recuperar longe dos olhares curiosos. Suas roupas de gala estavam amassadas e o suor escorria por sua testa, mas sua única preocupação era com o bem-estar da mulher que amava. "O que aconteceu?" perguntava ele repetidamente, primeiro para Dr. Eduardo, depois para qualquer um que estivesse por perto. "Ela estava bem há poucos minutos. O que pode ter causado isso?" Enquanto Isabela era cuidada na sacristia, a mulher misteriosa continuava parada na entrada da igreja. Os convidados a observavam com uma mistura de fascínio e desconforto. Alguns dos mais velhos sussurravam entre si, comparando-a com fotos que tinham visto de Maria Santos. Marina, a melhor amiga de Isabela, foi uma das primeiras a se aproximar da estranha. "Com licença", disse ela educadamente, mas com firmeza. "A senhora poderia me dizer quem é e por que está aqui?" A mulher olhou para Marina com olhos cheios de dor. Quando falou, sua voz era suave, mas carregada de emoção. Eu sou Maria Santos", disse ela hesitantemente. "Mãe da Isabela." As palavras causaram um silêncio sepulcral ao redor. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela havia conhecido Maria Santos, havia estado em seu funeral. Isto não podia estar acontecendo. "Isso é impossível", murmurou Marina. "A senhora Maria morreu há 5 anos. Eu estava no funeral." Maria fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para contar uma verdade terrível. "Não", disse ela finalmente. "Eu não morri. Eu fingi minha própria morte." A confissão se espalhou entre os convidados como fogo em palha seca. Pessoas que estavam conversando em pequenos grupos se aproximaram para ouvir melhor. O padre Antônio, que havia deixado a sacristia momentaneamente, ficou paralisado ao ouvir aquelas palavras. "Por que alguém faria uma coisa dessas?" perguntou uma das madrinhas, incrédula. Maria olhou diretamente nos olhos de Marina, como se estivesse falando com a própria Isabela através de sua melhor amiga. "Porque eu estava doente. Muito doente, mas não de câncer", ela começou, sua voz quebrando. Eu estava com problemas mentais severos. Depressão profunda, pensamentos suicidas, episódios psicóticos. Eu não conseguia mais ser a mãe que Isabela merecia." As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto, borrifando a maquiagem simples que havia aplicado antes de vir à igreja.
Os médicos disseram que eu precisaria de anos de tratamento intensivo, talvez décadas, e eu não podia deixar minha filha me ver naquele estado, não podia destruir a imagem que ela tinha de mim. Doutor Eduardo, que havia deixado Isabela aos cuidados de Roberto e de uma enfermeira que estava entre os convidados, aproximou-se do grupo que se formara ao redor de Maria. Seu rosto estava mais pálido que papel e suas mãos tremiam visivelmente. Maria, sua voz era apenas um sussurro carregado de descrença e dor. É realmente você? Ela se virou para encará-lo, e por um momento foi como se os 5 anos não tivessem passado. Ali estava o homem que ela havia amado por mais de 20 anos, o pai de sua filha, o companheiro que havia deixado para trás para proteger. Eduardo, ela disse simplesmente, e o nome carregava décadas de história compartilhada. Como você pôde? Perguntou ele, sua voz se tornando mais forte, tingida de raiva e mágoa. Como você pôde nos fazer passar por isso? Isabela chorou por meses. Eu chorei por meses. Nós enterramos um caixão vazio. Maria balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo copiosamente. Eu sei o quanto machuca, ela disse. Eu sei o que fiz com vocês. Mas na época parecia a única solução. Eu estava internada em uma clínica psiquiátrica particular longe daqui. Os médicos me ajudaram a criar a farsa. Eles disseram que seria melhor para todos se vocês acreditassem que eu havia morrido do que me ver naquele estado. Mas foi você quem escolheu isso, explodiu o Dr. Eduardo, sua compostura profissional finalmente cedendo. Foi você quem decidiu que seria melhor para nós. Você não nos deu escolha. Os convidados observavam a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Alguns começaram a se dirigir discretamente para a saída, sentindo que estavam invadindo um momento privado muito doloroso. Outros permaneceram, hipnotizados pelo drama que se desenrolava. Marina tentou mediar a situação. Vocês precisam baixar a voz, disse ela firmemente. Isabela está se recuperando ali dentro e ela não precisa ouvir isso agora. Na sacristia, Isabela estava lentamente recuperando a consciência. Roberto segurava sua mão, sussurrando palavras de conforto e apoio. A enfermeira havia verificado seus sinais vitais e concluído que ela estava fisicamente bem. O desmaio havia sido puramente emocional. O que aconteceu? Murmurou Isabela, tentando se sentar na cadeira onde haviam-a colocado. Roberto ajudou-a a se acomodar melhor, arrumando o vestido de noiva que estava amarrotado. Você desmaiou durante a cerimônia, explicou ele gentilmente. Mas está tudo bem agora. Você está segura. Isabela passou a mão pela testa, tentando organizar suas memórias. Lentamente, as imagens voltaram, a cerimônia, a sensação estranha, o momento em que se virou e viu. Minha mãe, sussurrou ela, seus olhos se arregalando. Eu vi minha mãe. Roberto trocou um olhar preocupado com a enfermeira. Ele achou que Isabela estava delirando devido ao choque. Amor, sua mãe morreu há 5 anos, disse ele suavemente, como se estivesse falando com uma criança. Você sabe disso. Provavelmente foi só uma alucinação causada pelo estresse do casamento. Mas Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Não, Roberto, eu sei o que vi. Era ela, era exatamente ela. Suas mãos agarraram as lapelas do smoking dele. Você precisa acreditar em mim. Por favor, vá lá fora e veja. Ela está lá, ela está realmente lá. Roberto não sabia o que fazer. Isabela parecia completamente convencida do que havia visto, mas ele sabia que era impossível. Talvez fosse melhor humor o que ela estava dizendo e depois gentilmente ajudá-la a entender que havia sido apenas uma alucinação. Está bem, disse ele finalmente. Vou dar uma olhada lá fora, mas você precisa ficar aqui e descansar.
Isabela assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e terror. Se ela estava certa, se realmente havia visto sua mãe, isso significava que os últimos 5 anos de luto haviam sido baseados em uma mentira. E ela não sabia se estava preparada para lidar com as implicações disso. Roberto saiu da sacristia e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Os convidados estavam agrupados em pequenos círculos, sussurrando intensamente entre si. A atmosfera estava carregada de tensão e drama. Ele se aproximou de Miguel, seu padrinho, que estava parado perto do altar com uma expressão de completa perplexidade. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Roberto. "Por que todo mundo está agindo tão estranho?" Miguel o olhou com uma expressão que Roberto nunca havia visto antes, uma mistura de compaixão e desconforto. "Cara, você precisa se preparar para isso", disse Miguel lentamente. "Tem uma mulher lá na entrada que diz ser a mãe da Isabela." Roberto riu, acreditando que Miguel estava brincando. "Muito engraçado. A mãe da Isabela morreu de câncer há 5 anos. Todos nós sabemos disso." "Eu sei", disse Miguel, sua expressão permanecendo séria. "Mas esta mulher, ela se parece exatamente com as fotos que você me mostrou. E o pai da Isabela, ele está lá fora falando com ela como se ela fosse real." O sorriso desapareceu do rosto de Roberto. Lentamente, a realidade do que Miguel estava dizendo começou a penetrar. "Isso é impossível", murmurou ele. "Eu sei que é", concordou Miguel, "mas talvez você devesse ir lá ver por si mesmo." Roberto caminhou hesitantemente em direção à entrada da igreja. Conforme se aproximava, podia ouvir vozes elevadas, uma discussão acalorada entre Dr. Eduardo e uma mulher que ele não conseguia ver claramente. Quando finalmente teve uma visão clara da mulher, Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela era mais velha do que nas fotos que Isabela havia mostrado e havia uma qualidade desgastada em seus olhos que falava de anos de sofrimento. Mas não havia dúvida. Aquela mulher era praticamente idêntica a Maria Santos, que ele conhecia apenas através de fotografias. "Como isso é possível?", murmurou ele para si mesmo. Dr. Eduardo percebeu a presença de Roberto e se virou para ele. "Roberto", disse ele, sua voz pesada de emoção. Esta é Maria, minha esposa, a mãe da Isabela." Roberto olhou de Dr. Eduardo para Maria, tentando processar informações que simplesmente não faziam sentido em sua mente racional. "Mas ela está morta", disse ele finalmente. "Isabela me mostrou fotos do funeral. Ela visita o túmulo dela todo mês." Maria deu um passo à frente, estendendo hesitantemente a mão em sua direção. "Você deve ser Roberto", disse ela, sua voz suave e cheia de emoção. "Isabela me escreveu sobre você, sobre como você a faz feliz." Roberto olhou para a mão estendida, mas não a pegou. Seu mundo estava desmoronando ao seu redor, e ele não conseguia entender como aquilo estava acontecendo. "Escreveu?", repetiu ele. "Como ela pode ter escrito para você se você está morta?" Maria recolheu a mão, percebendo a hostilidade justificada em Roberto. Ela sabia que teria que explicar tudo, por mais doloroso que fosse. "Isabela não sabe que me escreveu", começou ela lentamente. "Depois do meu falso funeral, eu mantive nosso endereço postal antigo. Isabela costumava escrever cartas para mim nos aniversários, no Dia das Mães, no Natal. Ela as enviava para nosso endereço antigo, pensando que era apenas uma forma de se despedir, de processar o luto." Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. A ideia de que Isabela havia estado escrevendo cartas para sua mãe morta por 5 anos, sem saber que elas estavam sendo realmente lidas, era devastadora. Todas aquelas vezes que ela ficou triste depois de enviar as cartas, murmurou ele. Ela disse que era parte do processo de cura.
Eu a encorajei a continuar. Maria assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi através das cartas que eu soube sobre vocês dois, sobre o namoro, sobre o noivado, sobre o casamento. Eu sabia que não podia continuar vivendo nas sombras para sempre. Minha filha estava construindo uma nova vida e eu precisava pelo menos vê-la mais uma vez. Doutor. Eduardo, que havia ficado quieto durante essa troca, explodiu. 5 anos, Maria, 5 anos de mentiras. Você sabe o que isso fez com Isabela? Com todos nós? Eu sei, disse Maria, sua voz quebrando. Eu sei o que fiz, e eu sei que não posso desfazer. Mas eu estava muito doente, Eduardo. Você se lembra de como eu estava nos últimos meses antes da encenação? Doutor Eduardo fechou os olhos, claramente lembrando-se de tempos difíceis. Ela estava tendo episódios psicóticos, explicou ele a Roberto, sua voz profissional retornando. Depressão severa, tendências suicidas, paranoia. Houve momentos em que ela não reconhecia nem a mim, nem a Isabela. E estava piorando, continuou Maria. Os médicos disseram que poderia levar décadas para eu me estabilizar, se é que isso fosse possível. E durante todo esse tempo, Isabela teria que me ver naquele estado. Roberto tentava processar todas essas informações. Parte dele entendia a lógica distorcida por trás da decisão de Maria, mas outra parte estava furiosa pela dor desnecessária causada a Isabela. Dentro da sacristia, Isabela não conseguia mais ficar parada. As vozes lá fora estavam ficando mais altas, e ela conseguia distinguir a voz de Roberto, de seu pai e de uma terceira voz que fazia seu coração disparar. Contra os protestos da enfermeira, ela se levantou e caminhou até a porta. Com mãos trêmulas, ela abriu ligeiramente e olhou para fora, e lá estava ela, sua mãe, mais velha, com cabelos mais grisalhos, com rugas que não estavam lá 5 anos antes, mas inegavelmente sua mãe. Isabela empurrou a porta e saiu da sacristia, suas pernas ainda trêmulas, mas determinada a enfrentar a realidade, por mais impossível que parecesse. Mãe! Sua voz ecoou pela igreja, fazendo com que todos se virassem para olhá-la. Maria se virou, e quando seus olhos encontraram os de Isabela, ambas começaram a chorar simultaneamente. Minha filha! Sussurrou Maria, dando um passo hesitante em direção a Isabela. Isabela parou a alguns metros de distância, seu vestido de noiva contrastando dramaticamente com o caos emocional ao seu redor. Você está realmente viva, disse ela, sua voz misturando incredulidade com dor. Todos esses anos, eu chorei por você. Visitei seu túmulo. Escrevi cartas pensando que você nunca as leria. Eu li todas, disse Maria suavemente, cada palavra, e elas me mantiveram viva durante os momentos mais difíceis. Isabela se virou para o pai, seus olhos brilhando de raiva. Você sabia? Perguntou ela. Pai, você sabia que ela estava viva? Dr. Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Não, Isabela. Eu juro por tudo que é sagrado que eu não sabia. Eu acreditei que ela havia morrido tanto quanto você. Isabela olhou para Roberto, que estava parado como uma estátua, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Roberto, ela disse, estendendo a mão para ele. Por favor, diga alguma coisa. Roberto olhou para ela, para a mulher que ele havia prometido amar e proteger, e percebeu que não a conhecia tão bem quanto pensava. Não porque ela tivesse mentido, mas porque havia toda uma parte de sua vida, toda uma dor, que ele não havia compreendido completamente. Eu não sei o que dizer, admitiu ele honestamente. Isto está além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Isabela caminhou lentamente em direção à mãe,
cada passo uma luta contra 5 anos de luto processado e aceito. Por quê? Perguntou ela quando estava a apenas um braço de distância de Maria. Por que você fez isso conosco? Você sabe o que foi passar por aquele funeral? Saber que você estava sofrendo sozinha e que eu não pude ajudar? Maria estendeu as mãos hesitantemente, mas Isabela recuou. Não, disse Isabela firmemente. Primeiro eu preciso entender como minha própria mãe pôde me deixar acreditar que ela estava morta. Maria respirou fundo, preparando-se para contar a verdade mais dolorosa de sua vida. Nos meses antes da encenação, eu estava tendo episódios muito severos. Havia dias em que eu não reconhecia você. Dias em que eu via coisas que não estavam lá. Dias em que eu acreditava que você e seu pai estavam tentando me machucar. Isabela se lembrava vagamente daqueles últimos meses. Sua mãe havia se tornado distante, às vezes paranoica, às vezes completamente desconectada da realidade. Uma noite, continuou Maria, eu quase fiz algo terrível. Eu estava em um episódio psicótico e pensei que você era um intruso. Peguei uma faca da cozinha e... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Isabela entendeu. Sua mãe havia quase a atacado durante um surto. No dia seguinte, quando eu me dei conta do que quase fiz, eu soube que precisava sair das vossas vidas, continuou Maria. Os médicos da clínica psiquiátrica me disseram que meu caso era muito severo, que poderia levar anos ou até décadas para eu me estabilizar, e que mesmo assim não havia garantias. Dr. Eduardo confirmou com um aceno suas memórias daquele período claramente dolorosas. Foi quando ela veio com a ideia da encenação, disse ele. Ela disse que seria mais fácil para todos se vocês acreditassem que ela havia morrido de câncer, uma doença que vocês poderiam entender e processar, do que saber que ela estava viva, mas completamente quebrada mentalmente. Isabela sentia como se estivesse ouvindo sobre a vida de outra pessoa. A lógica distorcida por trás da decisão de sua mãe fazia algum sentido, mas a dor causada era incomensurável. Mas eu teria ficado ao seu lado, disse Isabela, sua voz quebrando. Não importa o quão difícil fosse, eu teria cuidado de você. E essa era exatamente a razão pela qual eu não podia deixar isso acontecer, respondeu Maria. Você era jovem, tinha toda uma vida pela frente. Não podia passar seus melhores anos cuidando de uma mãe que talvez nunca mais fosse a mesma pessoa que você conheceu. Roberto havia ficado em silêncio durante toda essa revelação, observando a mulher que amava descobrir verdades devastadoras sobre sua própria vida. Ele podia ver a dor em seus olhos, a confusão, a raiva e também um lampejo de alívio por saber que sua mãe estava viva. Ele se aproximou devagar, colocando a mão gentilmente no ombro de Isabela. Isa, disse ele suavemente. O que você quer fazer? Isabela se virou para ele, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei, admitiu ela. Por 5 anos eu construí minha vida em torno da aceitação de que ela havia morrido. E agora descobrir que ela estava viva esse tempo todo. Roberto pegou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Seja qual for sua decisão, eu vou apoiar você, disse ele firmemente. Mas lembre-se de uma coisa. Hoje era para ser nosso dia. O dia em que prometemos ficar juntos para sempre, não importa o que aconteça. Isabela olhou ao redor da igreja. Os convidados ainda estavam lá, alguns obviamente desconfortáveis com a situação íntima que estava se desenrolando publicamente. Outros pareciam genuinamente tocados pelo drama humano que estavam presenciando. Todos esses anos, murmurou Isabela, eu pensei que tinha perdido a chance de me despedir adequadamente de você. Pensei que você havia morrido sem saber o quanto eu te amava.
Maria deu um passo à frente, suas próprias lágrimas caindo livremente. Eu sempre soube o quanto você me amava, disse ela suavemente. Suas cartas, elas me lembravam disso todos os dias. E foi esse amor que me deu forças para continuar vivendo, para lutar contra a doença, para melhorar. Você melhorou? Perguntou Isabela, uma nota de esperança surgindo em sua voz. Maria assentiu lentamente. Não completamente. Provavelmente nunca estarei completamente curada, mas estou muito melhor. Tomo medicação, faço terapia 3 vezes por semana e há mais de 1 ano que não tenho episódios severos. Dr. Eduardo, que havia ficado quieto, finalmente falou. Maria, você não tinha o direito de tomar essa decisão por nós. Por mais que eu entenda suas razões, por mais que eu possa perdoar a doença mental que causou isso, você não tinha o direito. Maria se virou para encará-lo, aceitando a repreensão que sabia merecer. Você está certo, disse ela simplesmente. Eu não tinha, e eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Isabela olhou de Roberto para sua mãe, então para seu pai, e finalmente para todos os convidados que estavam observando o drama se desenrolar. Ela estava no centro de uma tempestade emocional que nunca poderia ter imaginado. Mãe, disse ela finalmente, sua voz mais firme do que havia estado desde que saíra da sacristia. Eu preciso saber. Por que hoje? Por que no meu casamento? Maria baixou os olhos claramente envergonhada. Porque eu sabia que se não viesse hoje, eu nunca teria coragem de vir, admitiu ela. E porque eu queria ver você feliz, queria ver o momento mais importante da sua vida, mesmo que fosse de longe. Mas você não planejava se revelar, concluiu Isabela. Não, confirmou Maria. Eu ia ficar no fundo da igreja, ver a cerimônia e depois ir embora. Você nunca saberia que eu estive aqui. Então, por que se revelou? Maria olhou diretamente nos olhos da filha. Porque quando você se virou e nossos olhos se encontraram, eu vi toda a dor que havia causado refletida no seu rosto e percebi que não importa quanto tempo passasse, não importa quão bem eu ficasse, eu nunca seria capaz de viver comigo mesma se não pelo menos tentasse consertar o que quebrei. Roberto ouviu tudo isso com uma crescente compreensão da complexidade da situação. Ele podia ver que Isabela estava dividida entre anos de raiva e dor justificadas, e o amor profundo que sempre sentiu pela mãe. Isa, disse ele gentilmente, não importa o que você decidir agora, nós podemos lidar com isso juntos. Se você quiser dar uma chance à sua mãe, eu vou apoiar. Se você quiser que ela vá embora, eu também vou apoiar. Isabela olhou para ele com uma gratidão profunda. Era isso que ela amava em Roberto, sua capacidade de colocar o bem-estar dela acima de seus próprios sentimentos ou julgamentos. E se eu não souber o que quero? Perguntou ela. Então nós descobrimos juntos, respondeu ele sem hesitação. Isabela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que turbilhonavam em sua mente. 5 anos de luto, raiva, saudade e agora... esperança? Confusão? Ela não sabia ao certo. Olhou para o padre Antônio, que havia observado toda a cena com uma expressão de compaixão profunda. Padre, disse ela, o que o senhor faria no meu lugar? O velho padre se aproximou, suas mãos gentis segurando um pequeno crucifixo. Minha filha, disse ele com sua voz suave e sábia, eu batizei você quando era bebê. Conheci sua mãe quando ela era uma jovem cheia de vida. Vi vocês duas juntas durante anos e sempre foi evidente o amor profundo que existia entre vocês. Ele olhou de Isabela para Maria. A doença mental é uma cruz pesada de carregar. E às vezes, quando estamos carregando essa cruz, tomamos decisões que machucam as pessoas que mais amamos. Isso não justifica a dor causada, mas talvez explique. Isabela assentiu,
absorvendo as palavras do padre. O perdão, continuou ele, não é algo que fazemos pelos outros, é algo que fazemos por nós mesmos, para nos libertarmos do peso da raiva e da mágoa. Mas como eu posso perdoar 5 anos de mentiras? Perguntou Isabela, sua voz cheia de angústia. Começando com um passo de cada vez, respondeu o padre, e lembrando que o amor verdadeiro, o amor entre mãe e filha, não morre, mesmo quando é testado pelas circunstâncias mais difíceis. Isabela olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente, então para seu pai, que, apesar de sua própria dor, fez um gesto de apoio. Finalmente, ela olhou para sua mãe. Eu não sei se posso perdoar você imediatamente, disse Isabela honestamente. E eu não sei se nossa relação pode voltar a ser o que era antes, mas... Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Mas eu sei que te amo, e sei que não quero perder mais 5 anos sem você na minha vida. Maria soltou um soluço de alívio e gratidão. Isabela, eu não espero que você me perdoe, disse ela. Eu só queria a chance de tentar construir algo novo, algo melhor. Isabela olhou ao redor da igreja mais uma vez. Seu vestido de noiva estava amarrotado, sua maquiagem estava borrada, e o que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida havia se tornado o mais complicado. Mas quando olhou para Roberto, viu nos olhos dele o mesmo amor inabalável que havia visto no dia em que se conheceram. E quando olhou para sua mãe, viu uma mulher quebrada, mas lutando para se reconstruir. Roberto, disse ela, se virando para ele, ainda quer se casar comigo, mesmo com toda essa complicação? Roberto sorriu pela primeira vez desde que toda a situação havia começado. Isabela Santos, disse ele, sua voz firme e cheia de amor. Eu te amo exatamente como você é, com sua família complicada, com sua dor, com seus segredos e com seu coração enorme que tem espaço para perdoar, mesmo quando machucado. Ele se virou para Maria. E você, disse ele, sua voz mais séria, se vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, precisa entender uma coisa. Eu vou proteger Isabela. Se você machucar ela de novo... Eu entendo, interrompeu Maria. E eu aceito. Vocês têm todo o direito de desconfiar de mim. Isabela pegou as mãos de Roberto. Então vamos continuar, disse ela, uma determinação nova em sua voz. Vamos nos casar. Aqui, agora, com toda a nossa família presente, por mais complicada que ela seja. Ela olhou para o padre Antônio. O senhor ainda pode nos casar, depois de todo esse drama? O padre sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Minha filha, eu já presenciei muitos casamentos ao longo dos anos. Alguns com famílias perfeitas que se desfizeram em alguns meses, e alguns com famílias complicadas que duraram a vida toda. Ele abriu seu livro de orações novamente. O amor verdadeiro não é aquele que existe na ausência de problemas. É aquele que persiste apesar dos problemas. Os convidados, que haviam observado todo o drama com uma mistura de fascínio e desconforto, lentamente retornaram aos seus lugares. Alguns haviam saído durante o caos, mas a maioria permaneceu, claramente investida no desfecho da história. Maria hesitou na entrada da igreja, não sabendo se deveria ficar ou ir embora. Isabela a viu hesitando e tomou uma decisão que a surpreendeu. Mãe, chamou ela, você gostaria de sentar na primeira fileira, ao lado do papai? Doutor Eduardo olhou para a ex-esposa, ainda processando suas próprias emoções conflitantes. Depois de um momento, ele assentiu. Venha, Maria, disse ele gentilmente. Vamos assistir nossa filha se casar. Maria caminhou hesitantemente pelo corredor central, os mesmos passos que Isabela havia dado 1 hora antes. Mas desta vez, era uma mãe tentando encontrar seu lugar na vida da filha novamente. Ela se sentou ao lado de Dr. Eduardo, mantendo uma distância respeitosa,
Carmen, a atual esposa de Dr. Eduardo, olhou para Maria com uma expressão difícil de decifrar, mas finalmente fez um pequeno aceno de reconhecimento. Vamos recomeçar, disse o padre Antônio, sua voz ecoando pela igreja. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Isabela e Roberto. E talvez hoje, mais do que nunca, entendemos o verdadeiro significado do compromisso na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Isabela e Roberto se entreolharam, suas mãos unidas mais firmemente do que antes. Eles haviam enfrentado sua primeira grande crise antes mesmo de serem oficialmente casados e haviam saído do outro lado ainda mais unidos. Roberto, disse o padre, você aceita Isabela como sua esposa legítima, prometendo ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a e respeitando-a todos os dias de sua vida? Eu aceito, disse Roberto, sua voz clara e firme, seus olhos nunca saindo dos de Isabela. Isabela, continuou o padre, você aceita Roberto como seu marido legítimo, prometendo ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-o e respeitando-o todos os dias de sua vida? Isabela olhou para Roberto, depois rapidamente para sua mãe na primeira fileira, que estava chorando silenciosamente, e finalmente de volta para o homem que havia escolhido como companheiro de vida. Eu aceito, disse ela, sua voz carregada de emoção mais firme em sua decisão. Antes de prosseguirmos com os anéis, disse o padre Antônio, acredito que vocês gostariam de compartilhar os votos que prepararam? Isabela assentiu, retirando um papel amarrotado de algum lugar no vestido. Ela o desdobrou com mãos trêmulas. Roberto, começou ela, sua voz quebrando ligeiramente, quando escrevi estes votos, pensei que sabia exatamente como seria este momento. Pensei que sabia quais seriam os desafios que enfrentaríamos juntos. Ela olhou brevemente para sua mãe antes de continuar. Mas descobri hoje que a vida pode nos surpreender das maneiras mais inesperadas. E descobri também que o amor verdadeiro não é aquele que existe apenas nos momentos fáceis, mas aquele que se fortalece quando é testado. Roberto sentiu um nó na garganta, emocionado pela maturidade e força da mulher que estava se casando. Prometo a você, continuou Isabela, que não importa quais segredos do passado ainda possam surgir, não importa quais tempestades ainda possamos enfrentar, eu vou estar ao seu lado. Porque hoje aprendi que o amor verdadeiro não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre enfrentar uma vida imperfeita juntos. Alguns convidados enxugavam lágrimas discretamente. Até mesmo aqueles que não conheciam bem Isabela puderam sentir a sinceridade e profundidade de suas palavras. Roberto retirou seu próprio papel, mas depois de olhar para ele brevemente, ele o dobrou e colocou no bolso. Isabela, disse ele falando diretamente do coração. Uma hora atrás, eu pensava que te conhecia completamente. Pensava que sabia exatamente com quem estava me casando. Isabela o olhou com uma expressão ligeiramente preocupada, mas Roberto sorriu reassuradoramente. E então descobri que você é ainda mais forte, ainda mais corajosa, ainda mais incrível do que eu já pensava. Vi você enfrentar uma situação que quebraria a maioria das pessoas, e em vez de desabar, você escolheu o perdão, escolheu o amor. Ele pegou as mãos dela com mais firmeza. Prometo a você que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dessa força. Prometo que vou estar ao seu lado enquanto você reconstrói sua relação com sua mãe, que vou apoiar você em cada momento difícil que ainda está por vir e que vou amar você ainda mais a cada dia que passa. O padre Antônio abençoou as alianças, pequenos círculos de ouro branco que simbolizavam o compromisso eterno entre Isabela e Roberto. Estas alianças são símbolos do amor que vocês compartilham, disse ele. Um amor que hoje foi testado e saiu fortalecido.
Roberto deslizou a aliança no dedo de Isabela, suas mãos surpreendentemente firmes, apesar da emoção do momento. Com esta aliança, eu te desposo e te prometo fidelidade, disse ele, seguindo as palavras tradicionais, mas carregando-as de um significado profundamente pessoal. Isabela fez o mesmo, colocando a aliança no dedo de Roberto com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas um sorriso genuíno nos lábios. Com esta aliança, eu te desposo e te prometo fidelidade. Pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Igreja, declarou o padre Antônio, sua voz ecoando solenemente pela nave. Eu os declaro marido e mulher. Roberto, você pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, cheio de promessas não apenas de amor, mas de companheirismo, através de qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. Quando se separaram, Roberto sussurrou no ouvido de Isabela. Bem-vinda ao primeiro dia do resto de nossas vidas, senhora Mendes. Isabela riu, através das lágrimas. Obrigada por não fugir correndo quando minha família ficou ainda mais complicada. Nunca, respondeu ele. Nós estamos juntos nisso agora. Os convidados explodiram em aplausos, alguns claramente aliviados de que a cerimônia havia chegado a um final feliz, apesar do drama inesperado. O organista, que havia ficado em silêncio chocado durante toda a revelação, começou a tocar a marcha da saída. Isabela e Roberto caminharam de mãos dadas pelo corredor central, mas desta vez Isabela parou ao chegar na primeira fileira onde sua mãe estava sentada. Maria olhou para a filha com uma expressão de esperança cautelosa. Obrigada, disse Isabela simplesmente, por ter vindo, por ter tido coragem de se mostrar. Obrigada, respondeu Maria, por não me mandar embora. Isabela hesitou por um momento, então se inclinou e beijou a testa da mãe. Um pequeno gesto, mas carregado de possibilidades futuras. Nós vamos conversar, disse ela. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Temos muito que acertar. Maria assentiu, compreendendo que a filha precisaria de tempo para processar tudo. Dr. Eduardo se levantou e abraçou Isabela. Estou muito orgulhoso de você, disse ele. Pela forma como lidou com isso, pela maturidade, pela compaixão. Papai, disse Isabela, vocês dois também têm muito que acertar entre si. Dr. Eduardo olhou para Maria, sua expressão ainda carregada de emoções não resolvidas. Sim, concordou ele, nós temos. A pequena casa que Isabela e Roberto haviam comprado depois do casamento estava cheia de risadas e conversas animadas. Era domingo, e eles haviam estabelecido uma tradição de almoços familiares semanais. Na cozinha, Isabela finalizava o preparo de uma lasanha, a receita secreta que sua mãe havia lhe ensinado quando criança e que Maria havia recentemente ajudado a aperfeiçoar durante suas visitas semanais. Precisa de ajuda aí? Perguntou Roberto, aparecendo na porta da cozinha. Não, está quase pronto, respondeu Isabela, limpando as mãos no avental. Como estão as coisas lá fora? Roberto fez uma expressão divertida. Seu pai e sua mãe estão tendo uma discussão acalorada sobre a melhor forma de podar as rosas. Carmen está tentando mediar. E Marina acabou de chegar com um namorado novo. Isabela riu. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional de reconstrução, terapia familiar, conversas difíceis e, surpreendentemente, muitos momentos de alegria genuína. Maria havia se mudado para uma pequena casa a 10 minutos de distância. Ela continuava seu tratamento rigorosamente e, embora ainda tivesse dias difíceis, estava melhor do que havia estado em anos. O relacionamento com Isabela estava sendo reconstruído lentamente, como 2 pessoas aprendendo a se conhecer novamente. O relacionamento de Maria com o Dr. Eduardo era mais complicado. Eles haviam decidido não tentar reconciliação romântica,
Muita água havia passado debaixo da ponte para isso. Mas estavam aprendendo a ser amigos novamente, unidos pelo amor que ambos sentiam por Isabela. Carmen, a atual esposa de Dr. Eduardo, havia se mostrado surpreendentemente compreensiva com toda a situação. Como psicóloga, ela entendia a complexidade da doença mental e havia até ajudado a mediar algumas das conversas mais difíceis entre Maria e o resto da família. "Você sabe", disse Isabela, encostando-se no balcão da cozinha, "às vezes eu ainda acordo esperando descobrir que tudo foi um sonho, que minha mãe ainda está morta." Roberto se aproximou, envolvendo-a em um abraço por trás. "E como você se sente quando percebe que é real?" Isabela pensou por um momento. "Grata", disse ela finalmente. "Ainda machucada às vezes, ainda confusa em alguns dias, mas principalmente grata. Grata por ter uma segunda chance com ela. Grata por ter você ao meu lado durante todo esse processo. Grata por ter aprendido que o amor pode ser mais forte do que a dor." Roberto beijou o topo de sua cabeça. "E eu sou grato por ter me casado com a mulher mais corajosa que conheço." Do lado de fora, eles podiam ouvir as vozes de sua família, complicada, imperfeita, mas verdadeiramente deles. "Vamos?" perguntou Roberto. "Antes que seu pai e sua mãe destruam o jardim inteiro discutindo sobre jardinagem?" Isabela riu, tirando o avental. "Vamos. Mas, primeiro..." Ela o puxou para um beijo doce e demorado. "Obrigada", sussurrou ela contra seus lábios. "Pelo quê?" "Por ter ficado. Por ter escolhido nossa família maluca. Por ter provado que o amor verdadeiro realmente existe." Roberto sorriu, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos, as alianças douradas brilhando suavemente na luz da tarde. "Sempre", disse ele simplesmente. "Em qualquer tempestade, sempre." Juntos, eles saíram para se juntar à sua família reconstruída, cada um carregando suas cicatrizes, mas unidos pelo amor que havia provado ser mais forte do que qualquer segredo, qualquer dor ou qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. E enquanto o sol da tarde filtrava através das janelas da pequena casa, iluminando rostos que mostravam marcas de lágrimas passadas, mas sorrisos presentes, Isabela soube que sua mãe havia estado certa sobre uma coisa. Às vezes, o amor realmente é forte o suficiente para curar até as feridas mais profundas. A vida não era perfeita, sua família não era perfeita, mas era deles, era real. E era construída sobre uma base de perdão, compreensão e um amor que havia sobrevivido à própria morte. Isso, Isabela percebeu, era mais do que suficiente.